Nós achamos que porque um filme tem defeitos, nós não podemos gostar dele. E Interstellar tem vários defeitos e defeitos bem esquisitos, como a gente sabe. Tem os diálogos super expositivos entre personagens que não precisam de explicações. Tem todo o discurso do amor, que apesar de ser um conceito interessante, às vezes as falas sobre isso ficam meio piegas. E o final, que é bem decepcionante para muita gente. O problema é que a gente põe a culpa de tudo isso no irmão Nolan errado. Esse é o cara que escreve e esse é o cara que filma. O Christopher também é acreditado como roteirista, como em todos os filmes dele, mas a gente sabe que o cara só deu a direção ali de como a história tinha que ser, mas o responsável pelo texto mesmo é o Jonathan. Então ok, talvez o irmão caçula tenha deslizado ali em alguns momentos do roteiro, mas isso não significa que nós devamos ignorar completamente a direção do Christopher Nolan, que é genial, e é dela que nós vamos falar hoje. Logo no começo do filme, nós temos uma cena em que o pneu da caminhonete do Cooper fura e eles têm que descer para trocar. A Murphy, a filha mais nova, tá chateada por uma coisa que o irmão mais velho disse, e o pai vai lá conversar com ela. Um diretor amador que estivesse seguindo uma receita de bolo faria um take com os dois juntos no mesmo plano, outro com um plano só dela e outro com um plano só dele. O que o Nolan faz é te colocar na cena como se fosse uma terceira pessoa observando a conversa dos dois. Por um segundo a gente esquece que está em um filme em que o nosso olhar é guiado pelas câmeras e nós simplesmente estamos lá parados, observando a conversa deles. Quando o drone passa por cima deles, por exemplo, em vez de fazer takes super elaborados como outros filmes, ele opta pela técnica mais simples. A câmera na mão. Perceba como a câmera meio que se distrai com o drone e depois volta para a conversa como se fosse um ser humano mesmo, como se fosse você lá observando o que está acontecendo com eles. E aí você pode me dizer, Isaac, você não acha que você está enxergando demais, não? Quem sabe eles simplesmente fizeram a câmera na mão porque era a solução mais simples. Eu até concordaria com você se esse filme não tivesse sido filmado em IMAX. Já viu o tamanho das câmeras de IMAX? Eles escolheram segurar um trambolho desse na mão só para que você se sentisse mais imerso na história. Engraçado como todo mundo fala que Nolan é megalomaníaco, efeitos práticos, super explosões, estruturas gigantes, etc. E isso é tudo verdade. Mas se você prestar atenção, o Nolan sempre usa técnicas super complicadas de forma simples. Em Interstellar, por exemplo, a produção teve o trabalho de construir as partes internas e externas da nave. Ao invés de fazer um pirocóptero espacial gigante de computação gráfica, nós temos naves muito mais simples. O filme é cheio de maluquices astrofísicas, mas a tecnologia é muito palpável. Percebe que o Nolan e a produção do filme se dedicaram a construir as naves, tiveram mais trabalho do que simplesmente sentar no computador e fazer um modelo 3D, mas eles tiveram todo esse trabalho para deixar mais simples. Uma das cenas mais emocionantes do filme é feita posicionando as câmeras grudadas nas naves em ângulos meio esquisitos. Parece até que a gente está assistindo a uma missão real da NASA. We didn't want to have any sense of design to them, particularly no, futurist design. We really wanted to look at what's been used in space, what's been used on the Apollo missions, on the space shuttle, on the ISS, and every switch does what it needs to do, and every button does something, and all the docking mechanisms, all those things are all just based on contemporary reality of how do you deal with life in space. Mas não é só construindo naves que esse diretor te coloca dentro da história. Na cena em que o protagonista recebe as mensagens da sua família, por exemplo. Quando ele está assistindo as mensagens do Tom, o filho mais velho, a cena tem uma dinâmica meio de diálogo. O filho fala e a gente vê a reação do Cooper. O filho fala de novo e a gente vê a reação do Cooper de novo. Mas quando começam as mensagens da Murphy, não tem mais esse vai e vem. A gente fica olhando direto para ela até que ela termine de falar tudo o que tem para falar. Finalmente, quando a gente volta a observar o pai, ele está completamente destruído. Ele começa a assistir o vídeo dela com essa expressão e termina com essa, mas a gente não vê a transição entre uma e outra, porque essa transição o Nolan deixa para nós. Para sempre nós vamos ter que imaginar como que foi pro Cooper o momento em que caiu a ficha de que ele nunca mais veria sua filha. O Nolan manda construir naves espaciais, mas as filma com ângulos simples, até meio esquisitos.
contrata astrofísicos para dar pra gente a imagem mais aproximada possível de um buraco negro, mas deixa na nossa imaginação alguns segundos da atuação do Matthew McConaughey. E nós ainda nem começamos a falar da trilha sonora. E aí o mérito nem é mais do Nolan, é de um gênio muito maior, na minha opinião. I've worked with Hans on several different movies, and our process has developed over the years, and I really wanted to challenge him to try and write the music without even knowing the genre of the film. We didn't want to go in an obvious science fiction direction. I didn't want to push him in an obviously science fiction direction. I wanted him to be writing the heart of the movie. And so I had him write the score before he even knew the genre of the film, just based on some things I told him about what to me is the heart of the film, the central relationship between a father and a child. A minha cena favorita desse filme é aquela em que o Cooper abandona sua família para salvar o mundo. A direção coloca a câmera grudada na caminhonete dele, a mesma decisão estética que o Nolan faz depois para filmar as naves no espaço. É como se a partir do momento em que ele se afastou da filha a missão já tivesse começado. E no fundo nós podemos ouvir o som da contagem regressiva para o lançamento, o que não só reforça a ideia de que a viagem do Cooper começa desde aqui, mas também conversa sutilmente com essa coisa de misturar passado, presente e futuro, como nós vemos no final do filme. E o mais incrível é a trilha sonora do Hans Zimmer, porque ele não sabia que se tratava de uma ficção científica, só que era uma história de um pai e uma filha, e a música tem essa vibe espacial, o que me faz pensar que talvez o filme esteja certo mesmo, e por mais brega que pareça, o amor realmente seja essa coisa infinita, transcendental, interestelar.